propósito geralmente é isso, né? O propósito geralmente é fazer o que Deus quer, não o que as pessoas querem da gente, né? Sim. E as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. E Deus nos chama para ouvir o que elas precisam ouvir, né? Sim. Então é diferente. Precisa entender que o evangelho não muda, né? Mas a maneira que se prega muda. Então a igreja em si, na sua essência, ela não muda. Mas a liturgia, às vezes, né, para ficar mais cômodo, hoje é uma forma de evangelizar, é um podcast. Sim, né? sim. Imagina. Já pensou no livramento, cara? Pois é complicado, cara. Salve, galera! Mais um podcast iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com um convidado super especial, um cara que marcou muito, né, a minha vida na academia, quando eu trabalhava. Nunca me esqueço de muita coisa que aconteceu, e para mim é uma grande honra trazer o Samuel aqui, né? Samuel, queria que tu se apresentasse aí pra gente. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer a vida do Joe aí, um amigo de longas datas, né, Joe? Sim. A gente se conheceu ali na academia, em Guaramirim, quando eu morava ali em Guaramirim. Faz quantos anos, Joe? Faz uns mais de 4 anos. Não, faz acho. mais. Faz mais. Uns 4, 5 anos, verdade. Eu me chamo Samuel Cunha, né, sou casado, hoje atuo como corretor de imóveis e cristão, graças a Deus, né? E é isso. Não tinha como eu não falar dos patrocinadores. E a nossa patrocinadora Scarlett Outlet, que tem roupas novas, roupas usadas, roupas de extrema qualidade. Aqui embaixo vai ter o QR Code e um Instagram dela. Então acesse lá, né? Também ela tem bolsas de couro de extrema qualidade. Corre e acesse lá, né? Porque com certeza é a melhor da região. Também não tem como eu não falar da RT Instalações Elétricas, né? Todo tipo de instalação elétrica que você precisa, né? Quer instalar um portão elétrico ou fazer uma obra na sua casa, câmeras que você também pode estar entrando aqui no Instagram. Todos aqui, os patrocinadores vão estar o QR Code na tela, é só você acessar ali e entrar e seguir eles e acompanhar esse grande trabalho aí. Também a patrocinadora, a gente tem a Nath Store, né? A Nath Store vai estar aqui com a gente no podcast, ela é de Xerede. E é uma pessoa sensacional. Ela também vende, né, várias joias. Então, todo tipo de joia, você que quer moda feminina, você que gosta desse estilo, né, corre aqui no QR Code, a Nath Store vai estar apresentando tudo para você, um trabalho excepcional que ela faz, né? Então, muita excelência, né? Uma pessoa incrível de verdade. E também não tinha como eu não finalizar falando da patrocinadora oficial aqui do canal, né? Que é a Mora Atelier Thai. Essa eu gostei, hein? Nossa, gostei da canequinha. Já fez até um personalizado aí pro Samuel. Mostra aí, Samuel. Nomezinho Samuel aí, personalizado. Top, hein? Tem chaveirinho? Tem chaveirinho? Chaveirinho também. Chaveirinho. Samuel Cunha. Obrigado, isso. Deus abençoe. Então, amém. É isso aí. Então corre também o Instagram aqui na tela, também o QR Code, né? Corre seguir todos os nossos patrocinadores. Tamo junto e vamos pro vídeo, né? Galera, eu queria começar esse podcast, né? Queria que, Samuel, tu falasse um pouco em relação a Portugal, né? Tá. Algo que aconteceu, a gente se conheceu, né? Aconteceu muita coisa na academia, já treinamos junto, Verdade. aconteceu muita coisa. E no decorrer do tempo, né, eu acompanhando pelo Instagram lá. Embora não pareça, mas a gente treina, né? A gente treina. Não parece, mas a gente treina. Que personal, né? Foi. E eu queria que tu contasse essa ida, né? Porque eu creio que não é só uma ida para Portugal, e sim um propósito, né? Com certeza, cara. Então, já para quem não sabe, né? Para quem está assistindo o podcast aí,
eu tinha uma empresa aqui em Guaramirim, né? Uma franquia da Sky. Foi quando a gente conheceu, né? Sim. Aí eu ia pra academia ali, conheci o Joe. E foi um pouquinho antes da pandemia. Aí deu a pandemia, complicou o mercado, o comércio. Aí eu tive que me reinventar, né? E daí eu pensei, entre se reinventar aqui no Brasil e se reinventar fora, eu acredito que, fora do país, eu acredito que seria melhor lá fora, né? E como eu e minha esposa tomamos essa decisão, como a gente não tem filho, né, ainda, oremos, colocamos em oração, tudo, e Deus confirmou no nosso coração e a gente decidiu ir morar em Portugal, assim, meio sem conhecer ninguém, pesquisando as coisas pela internet. E com a bênção de Deus, graças a Deus deu tudo certo. Fomos, né? Voltamos no final do ano passado, definitivo, né? Ficamos 3 anos lá, aí voltemos agora final do ano passado. E eu voltei agora, estava em férias agora, semana passada. Voltei de lá, levei a família a conhecer Portugal, Espanha e França lá e voltamos, ficamos 10 dias lá. Caraca. O cara é sensacional, né? Ei, brasileiro em outro país é diferenciado, né, cara? É desenrolado. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o propósito, né? Eu acho que propósito é uma parada muito forte, né? Que Deus, ele fala nos nossos corações e a gente tem que estar atento, né? Ao chamado de Com Cristo, certeza. né? Hoje é uma palavra que está em alta, né? Propósito, né? Uma palavra que está em alta. Todo mundo querendo viver o propósito, querendo descobrir o propósito. É um assunto bastante falado, mas eu acredito, meu ponto de vista, né? Com a fé que eu tenho em Deus, eu acredito que nosso propósito nasce antes da gente. Eu acredito que a gente nasce já para cumprir um propósito, que o propósito veio antes. Meu ponto de vista, né? Ou seja, a terra, a sociedade, a nação precisava de alguma coisa, aí Deus nos projetou para cumprir isso, né? Meu ponto de vista. Então, por isso que eu acredito que o ser humano ele tem que dar certo. Ele nasceu para dar certo, né? Porque ele nasceu por causa de um propósito, né? Não foi o propósito que nasceu por causa dele. Sim. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu sei que não é fácil, assim, às vezes no momento que a pessoa está vivendo, ela entender isso, né? Mas até isso é um propósito, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, no período difícil que às vezes a gente vive, é mais complicado a gente entender que tem um propósito por trás, mas depois a conta fecha, né? Depois a gente consegue entender que a trajetória, a dificuldade, os empecilhos, fazia tudo parte do propósito. É o meu ponto de vista. Meu Deus. Muito, muito forte, né? Cara, Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é perfeito. A gente às vezes não entende. A maioria das vezes não entende. Nós estávamos falando antes de começar aqui o podcast, né? Se a gente quer agradar a Deus, a gente vai ter que desagradar muitas pessoas, né? Sim. Porque se a gente fazer o que a maioria faz, a gente já sabe o resultado, né? Sim. Mas se a gente quer um resultado diferente, se a gente nasceu com um propósito, é para fazer uma coisa diferente, né? Então a gente vai ter que ter muita fé em Deus, tem que ter muito discernimento espiritual, tem que ter muita comunhão com Ele para saber realmente o que Ele quer da gente, não o que as pessoas querem da gente, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso e graças a Deus tem dado certo. E cara, essa parada que tu falou sobre as pessoas agradarem a gente, né? Às vezes as pessoas acham que todo mundo tem o mesmo propósito, tem o mesmo chamado. E não é assim, né? O que acontece? Uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados... Tem gente, cara, que pode amar missões, mas Deus não chamou ele para ir para uma terra específica. Às vezes Deus chamou ele para abençoar financeiramente. Às vezes Deus chamou ele para apenas orar, né? Mas claro que... Eu uso muito a Bíblia, que é o meu estilo de vida, né? Então, tem um exemplo muito interessante na Bíblia, que é o exemplo de Jeremias, né? Ele estudou para ser sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal,
mas Deus chama ele falando, antes que te formasse do ventre eu te conheci e as nações eu te dei por profeta. Sim. Então, toda a família dele tinha uma expectativa, ele já estudava para ser sacerdote, mas desde o ventre o chamado dele era para ser profeta, né? Tanto que quando Deus chama ele fica com essa objeção dele, é por causa do que a família dele ia pensar, né? Se a gente estudar um pouco a biografia de Jeremias, quando ele estava desiludido com o chamado, ele vai questionar a Deus, né? Ele falou, abandonei a minha família e o Senhor me enganou, né? Quando ele está nesse período ali, né? Porque o sacerdote naquela época era como se fosse uma profissão, tinha uma estabilidade, tinha um salário, né? O sacerdote podia comer das coisas dos sacrifícios ali, né? Certa parte da gordura, e o profeta não tinha estabilidade nenhuma, né? Então ele teve que abandonar uma expectativa que a família dele tinha para cumprir o que Deus queria. Isso é forte, isso então, é forte. E o propósito geralmente é isso, né? O propósito geralmente é fazer o que Deus quer, não o que as pessoas querem da gente, né? Sim. E as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. E Deus nos chama para ouvir o que elas precisam ouvir, né? Sim. Então é diferente. Dá um conflito, mas no fim dá certo. E tem aquela parada, né? Muitas das vezes a gente vai ter que deixar a nossa família para viver o que Deus tem pra gente. Que nem aquela mãe que fala, pô, eu já entreguei meu filho a missões. E daí quando esse filho fica mais velho, ele tava conversando sobre isso. Cara, isso é muito forte, tá? E quando o filho fica mais velho, ele entende o propósito dele, entende o chamado, aquilo que Deus escolheu ele para fazer, e ele vai a missões. E a mãe não quer deixar, ou, pô, cara, e agora eu perdi um filho. Mas, cara, existe um propósito, né? Porque, na verdade, a gente se apega, né? Mas a gente se apega, por exemplo, uma palavra que tu usou agora, né? Eu vou perder meu filho, mas o filho quem deu foi Deus, né? Entendeu? E a gente tem que entender que a gente é mordomo de Deus. A gente está aqui só para gerenciar o que Deus colocou nas nossas mãos, né? Porque nada é nosso, tudo é dele. Eu acho que quando a gente começa a entender a vontade de Deus dessa maneira, as coisas começam a ficar mais fácil. A gente acaba sendo menos apegado com as coisas, né? Aí começa a fluir um pouquinho mais. Então, isso é muito forte, né? Muito forte que tu falou sobre o chamado, né? É algo que Deus ele coloca no nosso coração, né? E, cara, eu vi também lá em Portugal, lá acompanhando os teus stories e tal. Tu já chegou lá logo foi treinar na academia e tal. E eu vi que tem um cara do Gil, e eu gosto muito dessa área também, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa arte marcial que hoje é tão procurada pelos homens, né? Sim. Então, quando eu decidi ir para Portugal, né? A gente decidiu que seria Leiria, a cidade de Leiria. Aí eu vi que era uma cidade pequena e eu tentei, né? Por mais que é impossível, né? Você mudar de país e conseguir manter a rotina, né? Mas eu tentei manter o máximo possível a minha rotina aqui do Brasil, né? As coisas que eu fazia para não sentir tanto essa transição, né? Tanto eu como a minha esposa. E igreja, né? Uma coisa que a gente chegou e já foi direto para a igreja. E academia também, né? A gente já chegou, a segunda semana ali, a gente já engatou na academia. E aqui no Brasil eu já fazia jiu-jitsu, né? Comecei com o Guerreiro, uma época eu fazia com ele. Aí como eu fui para Portugal e academia, musculação é legal, né? É importante, porém tu fica mais sozinho ali, né? E daí como eu fui para fora, precisava me conhecer as pessoas, precisava fazer um network. Aí eu falei, vou ter que fazer um esporte coletivo, né? Que fica mais fácil. Daí que eu peguei firme no jiu-jitsu com a galera da Underprest lá em Leiria, uma galera muito gente boa, o professor Vitor. Agora ele foi até pra Dubai lá, foi lá dar umas aulas lá, mas tem o Ricardo que tá dando aula lá na Underprest, então quem for pra Leiria, nem que seja de passeio, né? Vai lá, vai conhecer a galera lá, gente boa, vai dar um treinão lá, que jiu-jitsu é top.
Jiu-jitsu é a arte, né? Cara, e eu Você vejo... também tá começando agora, né? Começando agora. E... Cara, eu comecei, na real, por uma autodefesa, assim, né? A gente fala muito sobre hombridade, tanto tem um GDC aqui, uma célula, Sim, né? Só de homens. Então é algo que começou a ser tratado em mim mais sobre hombridade, depois que meu pai veio morar pra cá, né, comigo. Até eu falo que eu consigo ver Deus de outra forma, através da paternidade do meu pai. E isso começou a gerar algo que eu precisava avançar como homem. Né? E uma das coisas é que, cara, eu não conseguia nem me defender. Entende? Então, tipo, cara, se eu não sei nem me defender, como que eu vou defender a minha futura esposa? E a minha família? Então, tipo assim, eu era louco pra entrar no jiu-jitsu por causa disso. Aí consegui entrar, agora estamos aí, né? Sim. Não, primeira coisa que é graças a Deus hoje a gente, né, já tá mais evoluído, né? Mas a gente que é da igreja era difícil, né? Uns anos atrás falar que fazia luta, né? Por exemplo, se a gente vai com esse argumento falar que eu quero me proteger, que eu preciso... Eles falam, não, tua proteção é Deus, aquela coisa toda, né? Então, mas hoje, graças a Deus, né? A gente evoluiu bastante, né? Tiramos alguns dogmas, algumas coisas que não tinha na Bíblia, porém era imposição de homens. Hoje a gente sabe da importância que é, né? Tanto que, infelizmente, a gente teve que perder algumas pessoas da igreja, pastores se mataram, às vezes por falta de não praticar um esporte, né? Sim. De não se cuidar, né? E a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? Então achava que tudo era espiritual, né? Falando, não preciso fazer esporte, né? Então, infelizmente a gente teve que perder algumas pessoas, mas hoje, graças a Deus, a gente sabe que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. É verdade. Né? A gente sabe que hoje é a importância disso, né? E o jiu-jitsu é uma coisa que eu gosto muito de linkar o jiu-jitsu com uma passagem do apóstolo Paulo, que ele disse que quando a gente está fraco é porque a gente está forte, porque o poder do Espírito se aperfeiçoa na fraqueza, né? E o jiu-jitsu ele foi criado para o mais fraco poder sobressair contra o mais forte, porque ele usa a força do oponente, né? Ele usa a força que o oponente faz para imobilizar o oponente. Então, o jiu-jitsu, quanto mais força a outra pessoa faz, mais a gente consegue sobressair, né? Então, eu acho muito bacana essa questão do jiu-jitsu. No começo que a gente fica meio perdido, né? Tem gente que tem preconceito, fala, esse negócio de homem se agarrando, mas a hora que vai e começa a fazer, é uma coisa que vicia, né? Sem contar que o jiu-jitsu não é só defesa, só luta, é um estilo de vida, né? Uma mentalidade que se cria, né? De resiliência, de disciplina, de hombridade, que nem tu falou, de hierarquia, né? A gente sabe que o jiu-jitsu ele tem essas regras ali para entrar no tatame, para sair do tatame, questão de cumprimentar, né? Sempre por faixas, né? Então, é claro que a faixa branca é muito zoada no começo, né? Que nem no exército, né? Cara. Me livre logo desse mal. Não, mas é o primeiro passo. O primeiro passo. Mas assim, eu acho muito massa a questão do jiu-jitsu ali, cara, porque não é simplesmente só uma luta, você tem que pensar durante a adrenalina, né? E isso faz você perceber que você, cara, é um jogo de xadrez, né? Tanto que a equipe que eu tô fazendo agora é Checkmate. Um abraço aí, Murilão vai estar aqui também, né? E a gente falando sobre a igreja, eu achei bem interessante tu falar sobre essa questão, porque eu também, eu não sou tão... Eu também não sou tão novo, né? Tão dinossauro, não é tão dinossauro. Tenho 29 aninhos já, cara. E eu vivi uma parte da igreja onde a igreja realmente era muito religiosa, cara. Onde minha mãe não deixava assistir Dragon Ball, Rebelde, cara, porque era pecado. Então, tipo assim, nessa fase aí, cara, realmente, cara, mano, tu não podia assistir muita coisa.
Aí imagina tu falar que ia jogar bola, cara. Eu lembro que era pecado jogar bola. A bola era a cabeça do diabo, se chutasse. Cara. Mas assim, né? Com tudo essas coisas, a gente vê uma evolução na igreja, né? Isso. Na questão de mentalidade mesmo, né? No começo, tudo assusta, né? Tudo que é novo assusta, né? E a igreja, ela veio evoluindo. Tu vê, a gente falando agora, tu falou assim que jogar bola era pecado, tudo isso que veio lá de trás, né? Tu vê que antes as pessoas que eram possessas nos primeiros séculos ali, eles queimavam, né? Não tinha o discernimento que tinha que orar, né? Que era uma coisa, né? Que a nossa luta não era contra a carne, né? Aí depois veio a questão do Pix, assustou muito na igreja, o QR Code. A pessoa, pô, como é que um QR Code? Eu sou acostumado a ofertar, mas hoje quase não se tem mais dinheiro. Então a gente precisa entender que o evangelho não muda, né? Mas a maneira que se prega muda. Então a igreja em si, na sua essência, ela não muda. Mas a liturgia, às vezes, né, para ficar mais cômodo, hoje é uma forma de evangelizar, é um podcast. Sim, né? sim. Imagina, né? Se a gente não tivesse essa evolução, né? Por exemplo, se Jesus vivesse nessa época, com certeza ele ia usar as redes sociais para alcançar mais pessoas. Sim. Entendeu? Ele não ia sair de a pé como ele fez na época que ele estava aqui na Terra, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria para saber lidar com essas mudanças e entender que tudo é para somar para o reino de Deus também. Sim. E eu acredito que a gente entrou num tempo de maturidade muito grande, assim, né? Por mais que os nossos jovens, né, a gente vê ali, a gente fica perguntando, tá, mas é a nossa geração e as gerações estão começando, pô, TikTok, tal, mas tudo se renova, né, cara? A gente vê hoje, eu falava tanto da parede preta, cara. Pô, eu tinha medo porque era a parede preta era como que se fala que era? Então tu era meio racista? Parede preta era aceita, cara, eu tinha medo da parede preta. Hoje eu sou da parede preta, cara. Mas tem muitas pessoas ainda, né? Tem aquela coisa, né? Tem aquela pessoa que é ignorante por não ter informação, né? Hoje a gente sabe que parede preta é por causa da mídia, né? Sim. Fica melhor as fotos, a filmagem e tudo, né? Tem a pessoa que é ignorante e não sabe desse, e tem aquele que é o conflito de interesse, né? Porque querendo ou não, essas igrejas de parede preta, elas têm uma mentalidade mais contemporânea, entendeu? Já mais para atender todo tipo de pessoas, né? Sim. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que quer, às vezes, um jogador de futebol hoje, se for numa igreja tradicional, raiz, que não pode jogar bola, imagina a profissão dele, um jogador profissional de futebol. Sim. Imagina ele ter que largar uma profissão para ir na igreja. Né? Antigamente tinha que fazer isso, porque as pessoas não entendiam que não podia jogar futebol. E hoje essas igrejas, essas comunidades, né, estão com essa visão mais aberta e a gente consegue entender que muita coisa que era pregado não estava na Bíblia, né? Sim. Por exemplo, jogar futebol, luta, isso aí não é um pecado, não está na Bíblia, né? Sim. Então hoje a gente consegue ter esse discernimento. Mas, assim, né, eu sou cria da Assembleia Madureira, né? Com todo respeito aos tradicionais, às pessoas mais enraizadas, né? Aprendi muito lá, fui muito edificado, tem muitos pastores amigos meus da Assembleia Madureira que ainda tem essa visão, né? E acredito que Deus continua lá com eles, né? E assim como continua com a gente também, que estamos na igreja da Parede Preta hoje, né? E lá no céu a gente se encontra. Deixa eu já jogar uma polêmica aqui, né? Já que tu é raiz de tatuagem, é pecado ou não é? Vamos viralizar que nem os caras de Curitiba lá, né? Não, brincadeira. Mas cara, realmente eu vejo assim, por mais que a galera fala, pô, a igreja tá entrando em crise, né? Cara, eu vejo um crescimento que nem hoje eu tô numa fase onde antes
eu ouvia falar no Deus da minha mãe. Eu era pequeno, eu ouvia a minha mãe vivendo coisas que eu tô vivendo hoje. Então, experiências com Deus que eu tô vivendo hoje, só que de uma forma diferente. Então, tipo, eu via minha mãe, não podia assistir aquilo porque era pecado e tal. Hoje eu já vejo, cara, desenhos que edificam como desenhos que realmente, cara, são perigosos para o crescimento da criança e tudo mais. Então, é muito forte, né, essa geração, cara. Dilton, agora tô entrando numa linha que eu tenho pensado bastante, né? Eu tenho pensado bastante. A gente sabe que é difícil, a gente foi criado, ensinado de uma maneira, e hoje pra gente pensar se a gente aprendeu certo ou não, né? Porque Sim. hoje o nosso manual sempre tem que ser a Bíblia, né? Só que a maioria das coisas a gente fazia por causa de hereditário, o pai foi passando para filho, Sim. né? Mas não porque estava na Bíblia. Né? Então hoje a gente consegue ver que muita coisa que a gente fazia não estava errado, né? Biblicamente falando, entendeu? É claro que a Bíblia sempre fala para a gente honrar o pai e a mãe, né? Então se a gente deixa de honrar eles, a gente também está debaixo de desobediência, né? Sim. Mas a gente vê que tem muita coisa que a gente aprendeu que não era certo, né? Não nos condenava, né? Sim. Por exemplo, tatuagem, né? Sim. Entendeu? Tô entrando nesse tema tatuagem, né? Se tu for pregar mesmo na Bíblia, não fala que fazer tatuagem é pecado, né? Sim. Mas aí a pessoa, ela não gosta daquilo, ela vai procurar um versículo que mais ou menos... Aí tira o versículo do contexto Sim. e vai, né? Ou, né, pior do que isso, né? É falar que teve uma visão... eu tive uma visão que isso era pecado e vira doutrina e que era o que acontecia, né? Mas pronto. Não vamos entrar aqui em debate em religião, política e futebol. Não se discute. Não se E o pior é que a gente discutiu quase tudo, né? Nem vou falar da política, né? Que hoje eu tô na política, então é outra esfera que eu acho que, cara, precisa... Eu já falei aqui, o pastor já esteve aqui também, falou sobre as esferas da sociedade onde que os cristãos precisam entrar. E uma na rede social, e política é uma delas, né? Eu acredito que a política... Só estou te colocando em problema aqui, né? Eu acredito que a política, o cara precisa entrar. Porque agora eu vou falar algo que eu vivo, né? É muito fácil ver pessoas se corromperem através da política. Por quê? Porque é o excesso de trabalho, é ver as pessoas como voto, e daí tu vai deixando tua família de lado, vai deixando Deus de lado. Então, quando a pessoa se corrompe ao ponto de deixar Deus e deixar a família, as coisas só vão de mal a pior. E a política, infelizmente, precisa de homens e mulheres firmes nessa questão, né? Que se mantém os seus princípios, família e Deus, né? Com certeza. Na verdade, a gente fala muito da idolatria, né? A gente fala muito na questão de santo, né? Mas idolatria é tudo que você coloca acima de Deus, né? Então, se você coloca a política acima de Deus, você está errado. Se você coloca o futebol acima de Deus, é uma idolatria, né? Sim. Então, o pecado em si não é a política, não é o futebol, é a idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus vai dar problema. Se o dinheiro está acima de Deus, para você, então vai dar problema. Eu sempre falo que o lugar do dinheiro é no bolso, não no coração, né? Sim. Deus não tem problema em dar, em abençoar alguém, né? Desde que não tenha no coração dele, né? Sim. Lembra de um exemplo claro, foi o de Jó, né? Deus deu, Deus tirou e Jó continuou sendo íntegro. Então eu acho que é mais isso, né? É que a política está linkada ao poder, né? Aí você dá poder para uma pessoa, tem uma frase que diz, né? Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Então, às vezes a pessoa se perde por causa do poder em si, né? Agora, algo mais polêmico aí. Me diz um vereador, me diz um deputado, um senador, que deixou a política. Os caras nunca querem deixar a política, porque é ego, cara. É o poder, tá ligado? O poder, ele é algo muito forte, muito tenso. Mas
Mas... Vou entrar num assunto aqui agora. Aham. Vou entrar num assunto aqui agora, que tu falou da política, né? Aham. Mas a gente tem que entender qual que é a vontade de Deus da política, né? Sim. Com a política. Biblicamente falando, Deus queria guiar o povo, sempre quis. Deus não quis intermédio, né? Sim. Mas o povo pediu para Deus um rei. Aham. Aí, dentro do que o profeta Samuel falou, eles estão me rejeitando. Daí Deus falou, não, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando, porque eles estão querendo um rei, e eu não quero, eu quero guiar eles. Os profetas, Deus falava com o profeta e os profetas falavam com o povo, era Sim. isso, mas era Deus que comandava. E o povo ficou pedindo, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Aí Deus pegou e falou pro profeta, avisa para eles, se eles querem um rei, vai ter, mas vai ter encargo, vai ter tributo, vai ter tudo essas coisas que tem hoje. Sim. Entendeu? Então a vontade perfeita de Deus não era. Sim. Mas o povo pediu e hoje a gente reclama das consequências que Deus já tinha falado. Hoje a gente reclama de imposto, a gente reclama de poder, a gente reclama às vezes de estar debaixo de um jugo, quer tirar um, quer colocar outro, a esquerda, a direita, só que a gente que escolheu. Em partes foi o ser humano que escolheu. A vontade de Deus era perfeita, por isso que eu falo que o propósito de Deus ele dá certo. Sim. O problema é que a gente não entende o propósito de Deus. Sim. Né? A nação de Israel quis viver o que os outros viviam e falou, todo mundo tem um rei, só a gente que não tem. E Deus estava preservando a nação. Aham. E o povo ficou querendo viver o que os outros viviam. Aí Deus falou, não, vocês não precisam, é teocracia, o próprio Deus guiando o povo, e o povo não é. Povo. E por isso que eu falo, independente de esquerda, direita, nunca vai dar certo, nunca vai agradar todo mundo, entendeu? Aham. Porque se o próprio Deus guiando o povo não quis, quem dirá um ser humano? Né? E detalhe, Joe, na hora que dá certo, aí a gente tem que desconfiar. Sim. Por causa do anticristo. Sim. É verdade. Tá entendendo? Isso é muito forte, cara. eu sei que você tá trabalhando nessa área, mas o problema é teu agora, hein? Isso é muito forte, cara. Eu sei que tu tá trabalhando nessa área, mas... Não, mas agora a gente tem que assumir as consequências, né? Tentar... Mas tá entendendo que é uma escolha, foi uma escolha nossa. Tipo, é claro que não nossa diretamente, né? Mas a gente ia ter o mesmo comportamento, né? Sim. Hoje a gente falou de propósito. Pô, às vezes a gente tá vivendo nosso propósito, mas parece que o propósito do outro é melhor. Aí a gente quer viver o propósito do outro. E foi isso que aconteceu. Sim. O povo ali era guiado totalmente por Deus. Ele não precisava nem lutar. Uhum. O próprio Deus lutava a guerra dos povos quando estava alinhado com Deus. Só que o povo não quis, entendeu? Sim. Então não adianta, sempre vai ter. Eu falo que essa guerra política, né, não tem fim, não tem, porque se o próprio Deus guiou o povo e o povo não, imagina, se Deus perfeito, né, tem todo o poder, ele guiava o povo e o povo reclamou, quem dirá um ser humano, né? Entendeu? E cara, a gente espera de um político que resolva a nossa vida. Coloca a esperança do Brasil em um político. Porque se de aquele não vou entrar em polêmicas aqui, mas se aquele ou aquele outro lá entrar, vai salvar o país. Aí a gente entra no que eu falei antes da idolatria. Se você acredita que alguém vai salvar, sabe, tá entendendo? Você tá sendo idólatra no ponto de uma pessoa tá acima de Deus, ela vai, tá? Aí tu vê que fica uma coisa muito difícil de entender a pessoa que ela acredita que Deus está no controle de tudo, mas daí na política não aceitou o que aconteceu, tá entendendo? Mas peraí, mas Deus está no controle. Não, mas é que daí quem vota é o povo, sabe? Daí fica uma coisa... Entendeu? É complicado, é um assunto que se a gente for entrar aqui, não quero perder amigos, não quero que tu perca inscritos no teu canal. Cara, aqui só vai viralizar. Daqui a pouco eu tô perdendo seguidor também, daqui a pouco eu vou saber da tua visão. Deixa eu te falar, sabia que o canal antigo foi monetizado? Eu fiz um vídeo. E daí eu fiz um vídeo bem num dia da política. Entre Lula e Bolsonaro, olha isso. Cara, e eu falei, 5 passos pra você morar no Paraguai, e um era você ser de direita. Cara, deu uma polêmica naquele vídeo, era briga.
e os dois brigando e o vídeo estourou, cara. E daí o meu canal... É o que o povo, né? Gosta complicado. de entrar nesses assuntos, mas... Só deixa eu finalizar sobre a esperança em um político. As pessoas esperam que vai vir um salvador. E vai vir um cara, porque o Trump, estamos falando de nome, que o Trump vai salvar o mundo e tal, e fulano vai salvar o mundo. Cara, se vir, cara, é o anticristo, mano. É o anticristo, porque, cara, não tem, mano, não tem. A gente tá com uma falta, eu fico pensando, vai enganar muitos. O problema é que quando esse cara vir e salvar o Brasil, vamos supor, salvar uma Venezuela, salvar um povo, cara, eu tô falando aqui bem específico, assim. Mas, cara, muitos vão ser enganados, cara, porque a galera tá colocando muita expectativa. Coisa que tu fala, Samuel. Mas já... É que assim, né, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem que entender que a Bíblia ela precisa se cumprir, entendeu? Sim. Se isso não tivesse acontecido, a Bíblia ela não ia se cumprir. Né? Foi o caso de Judas, teve que trair. Estava escrito desde o princípio que ele ia trair. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje é o que está escrito, entendeu? É o que está escrito. Que vai ter essa pessoa que vai uma só religião, uma só moeda, entendeu? Hoje a gente tá na era das criptomoedas. Não, tá entendendo? Vai ser uma moeda só. Entendeu? Já tá tudo. Hoje uma só língua. Hoje tu vê que a pessoa que ela não sabe o mínimo do inglês, ela já é considerada analfabeta. Entendeu? Tá tudo já voltado para isso, né? Sim. Já tá tudo já planejado. Então é só a gente entender. E outra coisa que, já aproveitando o gancho que eu tô entrando aqui, a gente acaba achando que hoje não acontece mais milagre, a gente quer culpar a profeta, quer falar que tem muito pecado na igreja. Cara, o pecado sempre teve. Se a gente for analisar a Bíblia, é um período, porque a igreja do arrebatamento é a igreja que não vê, mas ela crê. Então, se a gente precisar ver para crer, então não é a igreja do arrebatamento. Sim. A igreja do arrebatamento vai ser aquela que não vai ver muita coisa, mas ela vai acreditar que Jesus vai voltar. Sim. Entendeu? Não sou o expert em escatologia, mas... Como que é o nome daquele rapaz lá que... The King, The Off, The Power? O Miguel. 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 Tá quase virado no Miguel aí. Mas, cara, é uma parada muito doida, né? Que a gente, não sei se a gente vai sofrer perseguição, acredito que sim, tá na vida. Tu vai entrar nesse assunto. Sério. Deixa eu cortar o assunto. Uma vez salvo, sempre salvo. Tu é arminiano, tu é calvinista. Não quero entrar nesse assunto. Pré-tribulacionismo, pós. No meio, depois. Tá, vamos prosseguir aqui. A gente falando do Gildan, como que vai entrar agora nessa parada? Cara, a gente pode falar sobre igreja. A propósito, a gente já falou, né? Um pouco sobre igreja e propósito. E voltando ao assunto, né, da defesa, queria que tu falasse a importância do homem na sociedade se defender. Né? A gente sabe que hoje a gente entende que o homem ele tem autoridade sobre o lar, né? E essa importância do homem ele defender a sua casa. Então vamos lá. Primeiro que fazer luta, né? Eu acho que todo mundo entra numa luta com um pensamento errado, pensando, eu vou aprender a brigar, aí tu entra na luta, daí tu começa a fazer a luta, aí tu começa a ver que quem mais sabe é o que menos demonstra. A pessoa que mais vai te ensinar na luta é a pessoa mais calma. Aí tu pensa, já pensou se eu encontro essa pessoa na rua? Eu acho que ela não sabe brigar, eu vou pra cima dela, eu ia apanhar na rua. E daí tu começa a ficar mais calmo, tu começa a mudar a tua mentalidade, né? Então, primeira coisa, saber lutar não significa que você vai sair brigando, né? É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Então, eu acho que esse é o princípio da luta, né? A gente saber
pra gente, se precisar defender nossa família, a gente tá pronto pra isso, né? Claro, a gente tem fé em Deus, a gente ora, né, todos os dias pra Deus nos livrar, mas a gente tem que estar preparado. Hoje, no contexto que a gente está vivendo, né, Joe? A gente vê que as pessoas estão matando por pouca coisa. Sim. É uma briga de trânsito, Sim. Entendeu? É umas coisas que não dá para entender. Né? Então, eu acho que a gente precisa, como homem, né, como autoridade, como um sacerdote do lar, a gente precisa estar preparado, né? Sim. O mínimo possível. É claro que contra uma arma, né, de fogo, né, a gente não vai fazer loucura, né? Mas na medida do possível a gente precisa ter o básico, né? Eu acho que hoje e às vezes a pessoa acha que então tu acha que precisa saber luta, precisa de arma para. Olha, se a gente puxar as estatísticas, os países, por exemplo, os Estados Unidos, depois que é um país que é liberado o porte de arma. E tu vê que depois que liberou... Tu vai entrar nisso, Não, né? já diminuiu, já diminuiu, não é? A pessoa não entra na casa de um bandido de um ladrão de galinha, não vai entrar na casa que o cara ele pode ter arma, entendeu? Então, é mais para inibir do que mesmo para... Entendeu? Ou o Brasil não é legalizado e olha... Pô, eu tentando fugir de polêmica, o cara entra em mais polêmica ainda, né? É pra dar audiência pro podcast. Não, mas essa parada de armado, eu tô querendo chamar o Coronel Cusi aqui. Já ouviu falar? Não. É aqui da região. Ele foi fazer uma palestra ali na nossa igreja. Mano, todo mundo agora querendo ter arma, ter faca branca, tá ligado? Pra se proteger, pra proteger a casa e ter uma arma. Então os caras treinando ali, paintball e tal. Já tem uns já fazendo tiro já para encaminhar, tirar seu porte, tudo porque ele ensinou a questão do padrão de cuidado da família, né? Mas é polêmica. Polêmica. O cara ter uma arma é uma responsabilidade grande, né? Não só na real, né? Espiritual, cara, com Deus, depois. Mas se você, dependendo o grau que você tá numa luta, né? O nível que você tá é considerado uma arma branca também, né? Entendeu? Então, e não é porque você, eu volto a falar, né? Não é porque a gente sabe brigar que tu vai usar, entendeu? Não é porque tu tem uma arma também. Até eu não sei como é que funciona, mas eu acho que para ter uma arma no Brasil hoje é uma burocracia danada, né? Tem gente que não passa nem no teste da autoescola, vai querer vai querer ter arma, não vai conseguir, né? Não é? Mas deixa eu falar esse negócio de que tu falou sobre a questão do cara tá na rua e daí o cara achar que o cara não sabe lutar. Vou contar uma experiência de como eu conheci o meu professor, rapidamente. Fui na oficina e daí o cara foi arrumar minha moto e tal. E daí, eu paguei, levei a moto ligada lá, pedi pra arrumar a buzina e tal. E daí quando eu fui sair, a moto não pegava. E cara, eu levei minha moto funcionando, tá ligado? Sim. E daí o cara querendo arrumar confusão. E eu já falava, eu trabalhava com o Jefferson Cardoso. Então, o bicho era da treta. E daí eu já me sentia junto. Não, qualquer coisa eu chamo o Jeff, já é policial também. Aí... daí eu já meio que me engrossando pro cara ali, eu trouxe minha moto parada e tal, aí ele catou minha moto, subiu na moto, pegou no tranco, daí funcionou, não desligou mais. Cara, daí eu fiquei pensando, né? Aí descobri depois, cara, que o cara era faixa preta no jiu-jitsu. Já pensou? Já pensou, cara? O livramento que Deus seria. Já pensou no livramento, cara? É complicado, cara. E geralmente quem menos fala é o que mais sabe brigar. A pessoa que ela fica querendo arrumar confusão com todo mundo, essa pessoa geralmente ela não sabe brigar. Sim. Entendeu? Tá no começo ali. Quando... Cara, é nítido vendo os faixa branca. Os faixa branca com os faixa... Cara, eu fiz um rola com faixa roxa. O cara ficou assim, bem devagarzinho, do nada. Eu ficava parado, assim, tentando me mexer, e ele ia passando a mão, assim, devagar.
pegava aqui, ia puxando, ia me enrolando. Cara, chegou ali, faltava 5 segundos, o bicho me travou, cara. Me travou, cara. Então, tipo assim, e daí eu já fiz um rola com faixa branca. Mano, doido, piá. Piazinho doido, assim, ó. Vinha e... Bem louco, assim. Mas faz parte, é que a faixa branca tá iniciando, ele vai usar o que ele tem, o que ele tem é a força, ele não tem técnica, né? Ele vai usar o que ele tem, é o instinto de sobrevivência, né? Imagina, ali tu tá, é um homem contra outro homem, aí ele vai tentar sair do jiu-jitsu, né? Que no jiu-jitsu não é o certo, né? O jiu-jitsu sempre ensina que a técnica sempre vai prevalecer, né? Sim. Mas como a faixa branca não tem técnica, ele vai na força. Aí dá mole. E o mais graduado, ele vai na técnica. Isso. E a gente já vai se encaminhando pro final, né? E antes disso, eu queria que tu falasse para essa câmera, né? Queria que tu deixasse uma mensagem aí para as pessoas que assistiram esse podcast, né? Foi muito rápido, passa muito rápido, Sim. né? Então, se prepara que eu quero chamar tu e tua esposa também. E também a gente vai fazer outros podcasts daqui a um ano, quem sabe, né? Prazer. E tu estiver por aqui. Vamos ver o que Deus tem pra nós. E queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo, né? Talvez sobre o propósito, talvez tudo que foi falado aqui, né? Deixasse alguma coisa que tá no teu coração para falar. Sim. A gente falou sobre muitas coisas, né? Falamos de política, jiu-jitsu, igreja, mas se eu pudesse falar uma frase universal, né? Independente do momento que quem está ouvindo, quem está assistindo está vivendo, é o que Jesus falou: não temas, crê somente. Né? Se não temas, se falar não temas é porque a pessoa está com medo, né? E quando a gente tem momentos que a gente vive, que a gente tem medo, tem receio, a gente sabe da promessa, a gente sabe que a gente tem Deus do nosso lado, mas o medo ele vem, né? O medo ele é natural, né? Mas quando a gente tem intimidade com Jesus, no momento que o medo aparece, ele vai estar sussurrando no nosso ouvido: não temas, crê somente. E esse crer somente é crer sem duvidar, né? Porque é fácil a gente acreditar quando as coisas estão dando certo. Aí quando Jesus fala crer somente, a filha de Jairo tinha morrido. A notícia era de morte, ou seja, a expectativa humana não tinha nenhuma. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, independente do momento que está vivendo, independente da situação, a palavra que eu quero deixar para vocês é essa: não temas, crê somente. Vindo agora para aquela tela lá, meu Deus, a minha iluminação aqui tá linda, tá muito boa. Queria primeiramente agradecer. Cara, eu acho que essa palavra que tu deixou pros outros era para mim, cara. Muito forte, não temas. É o que eu tô vivendo no momento. E queria agradecer a tua vinda aqui, né? Como eu falei, passa muito rápido, mas é muito bom, né? Que eu aprendo muito, né? Aprendi muito contigo hoje, muita coisa Deus ministrou no meu coração. E, cara, queria deixar o convite aí aberto, podcast, quando precisar, né? Quando quiser vir trocar essa ideia com a gente aí, né? O podcast está de portas abertas. Já te agradeço também pelo convite, sempre um prazer. Fazia anos, né, que a gente não se via presencialmente, né? Só no direct, curtida e mensagem. Mas aprove Deus de a gente estar aqui nessa noite aí. É um prazer, assim, que precisar, sabe que às vezes distante, mas precisando, estamos às ordens. Tamo aí. Brigadão mesmo. Tamo junto. Queria aproveitar e deixar o Instagram, né, do Samuel aqui. Não deixa de seguir o Samuel. Segue lá, né? Segue lá. Sou corretor de imóveis, precisando também fazer um merchan aí. Faz um merchan. Precisando de comprar, alugar, vender. Fala comigo que eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom negócio. Vendedor. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, deixa aquele comentário, né, que a gente vai estar acompanhando os comentários aí, né? E galera,
não esqueça, né? De nada adianta tudo isso aqui se Deus não estiver presente, né, no podcast. Então eu creio que se abençoou a tua vida, mande para mais alguém que vá abençoar ela também. Amém? Amém. Tamo junto. Tamo junto. Tchau pra Deus vocês. abençoe, galera. Deus Tamo abençoe. junto.